Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor David aqui, e vamos caminhando para a nossa última aula da disciplina de artes do ano letivo de 2020. Para a semana que vem, como vocês sabem, nós entramos de recesso e voltaremos no dia 1 de fevereiro com o ano letivo de 2021. Portanto, essa será a nossa última aula de artes, certo? Bom, gente, eu espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham tido uma ótima semana, que estejam tendo, na verdade, uma ótima semana de muito descanso, muitos estudos, né? Enfim, vocês merecem aí, né? Então, pessoal, nossa última aula de arte, já estou sentindo saudade de vocês. Nem entramos de recesso ainda, já estou com saudades. A nossa última aula de artes será sobre um movimento artístico muito conhecido, especialmente no Brasil, que é a arte indígena. A arte indígena é o nosso movimento cultural artístico que abordaremos nesta aula. Bom, permita-me colocar o cabeçalho aqui. Certamente vocês já ouviram falar, pessoal, da arte indígena em todo local, né? Aqui no Brasil, especialmente, muito conhecida devido à sua cultura, né? A nossa cultura no Brasil é a arte indígena, até porque nós somos descendentes de índios, né? Descendentes indígenas, temos descendentes indígenas. Então, é mais do que necessário que saibamos tudo, no mínimo um pouco, né, sobre esse movimento artístico. Então, eu vou iniciar para vocês fazendo uma pequena leitura e em seguida nós veremos alguns exemplos da arte indígena, tá bom? Aqui temos um artigo publicado por Camila Mendonça em 2019 sobre a arte indígena brasileira. Vamos ler? Herança cultural dos índios brasileiros. A arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam uma das outras. Logo, isso também interfere na maneira como eles produzem sua arte. Ou seja, pessoal, cada tribo ela possui um comportamento diferente, ela tem seus rituais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar alguma tribo indígena, de fato, uma tribo que ainda tenha os hábitos e costumes de indígenas. Hoje a gente encontra várias pessoas que são, né, se declaram índios, porém não tem mais aquele hábito, né, aquele costume. Já, como eu posso dizer, já tem a civilização, né? Eles já têm essa civilização. Antigamente eles não eram civilizados porque eles habitavam no seu próprio, eles tinham seu próprio habitat, né? Então eles tinham a civilização específica deles e nós tínhamos a nossa, tá bom? Não que eles estavam errados ou alguma coisa do tipo, não. Eles escolheram uma forma específica de viver e por isso eles viviam lá. Então então eles se isolavam de nós, né? Eles tinham as suas tribos, eles tinham seus costumes, seu modo de pensar e seu modo de viver. Ou seja, era um isolamento da sociedade, tá? Então, cada uma tribo ela tem esse costume, né? Tem esses rituais, tem essa maneira diferente de pensar. E isso para eles compreende também uma arte, para a gente também. Porque, como a gente falou, a arte ela é toda manifestação de pensamento ou de sentimento. Então, os indígenas também tinham essa manifestação. Dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. O que é interessante, pessoal, a gente perceber aí é que o que ele quer dizer aqui é que cada tribo tinha seu costume e cada um contribuía
separadamente para a arte. Enquanto uma tribo fazia um ritual de alimentação, outros faziam rituais de caça, né? Alguns com pinturas, com danças, com interpretações, enfim, eram várias as possibilidades de interpretar, tá? De expressar esse sentimento. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palhas, nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos que muitas vezes tentavam representar a vida indígena. Claro, não era exatamente daquela forma como a gente vê nos desenhos, né? Nos desenhos, nos filmes, nas séries, claro que não. Mas, de certa forma, tem sim uma certa similaridade pelo fato de as características dos índios representadas naqueles desenhos, né, e filmes eram verídicas, como, por exemplo, a pintura corporal. Como a gente pode ver aqui, a pintura para eles, especialmente a pintura corporal, ela era a manifestação artística deles, ou seja, eles se manifestavam também através da pintura no próprio corpo. Aqui, então, todos aqueles desenhos, aqueles traços, listras, eles tinham representação para eles, tinham algum significado, não eram simplesmente pinturas aleatórias que eles faziam, não. Isso, na maioria das vezes, fazia parte daqueles rituais, como a gente já viu, né, que eram outras manifestações artísticas dele também, tá bom? Então, as plumagens também. O que são essas plumagens, professor? Aquelas penas, né, que eles colocavam sobre o seu corpo, também e sobre a cabeça, mais especificamente, né, também representavam alguma coisa. Tudo isso a gente vai ver, né, qual é a sua representação. Arte em cerâmica, na arte em cerâmica, então, eles também tinham esse costume de realizar arte na cerâmica, né? Então, outra forma deles de se expressarem através dessa arte na cerâmica. Vamos ver aqui mais. Nas cestarias feitas de palhas, aí a origem, né? Nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Para desenvolver a arte, os índios também fazem uso de outros elementos complementares, como a madeira, miçangas, palmas, sementes, cipó, couros, ossos, casaca de coco, dentes, conchas, garras e etc. Então, eles também utilizam esses materiais complementares secundários para a realização da sua obra. Os índios brasileiros, isso aqui é muito importante, presta atenção aqui. Os índios brasileiros foram os primeiros habitantes encontrados no país pelos colonizadores portugueses. Inclusive, durante o descobrimento do Brasil, os portugueses ficaram deslumbrados com tamanha criatividade. Contudo, eles apreciavam a arte de maneira não agradável, que era explorando os índios ou realizando permutas em troca de trabalho escravo. Então, os portugueses, pessoal, eles escravizaram os índios, assim, os colonizadores em geral, eles escravizaram os índios, eles não sabiam explorar a arte deles, né? Eles não sabiam explorar a arte deles. Então, os índios sofreram muito na mão desses colonizadores aí, especialmente dos portugueses, né? Foram o principal povo que nos colonizou. Elementos da arte indígena brasileira. Já que foi possível aprender de que maneira a arte indígena brasileira se expressa, vamos conhecer as peculiaridades dessas criações, né? Vamos saber agora exatamente como essa arte ela é expressa. Cerâmica indígena. A cerâmica é uma arte indígena brasileira típica da tribo de Marajós, localizada na Amazônia. É digno de nota que na Amazônia ainda existem
locais específicos que são reservados aos indígenas, às tribos que na verdade elas não possuem contato ainda com a civilização, né? Então eles vivem ainda até hoje, né, 2021, nós temos esse exemplo desses locais no Amazonas, mas as pessoas na verdade não foram situar ainda onde exatamente eles estão localizados, né, na Amazônia. Eles não foram identificados por completo ainda. Ou seja, há várias tribos indígenas residindo na Amazônia, tá? Em várias partes da mesma. Só que nem todos ainda foram descobertos. É por isso que nós precisamos fazer o possível para parar o máximo possível dessas queimadas, impedir que as mesmas aconteçam, porque, claro, além de estar tomando uma grande parte do nosso, como ele diz, né, o pulmão do mundo, né, está também prejudicando pessoas que estão morando lá. No caso, são essas tribos indígenas que ainda não foram situadas. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, algumas que já foram localizadas. Pronto. São alguns dos povos indígenas que ainda residem na Amazônia, né? O povo Banauá, Baniwa, Barazana, Bará, Baré e Borari. São alguns das tribos que ainda estão residindo lá, né? Aqui, ó, são todas as tribos que estão residindo na Amazônia. Ó, aqui é o movimento Povos Indígenas no Brasil, tá bom? Então, ó, temos vários povos indígenas residindo no Amazonas. Então, vocês veem que são muitos, muitos mesmo. E que, dependendo da proporção que essas queimadas tomarem, poderiam certamente atingir atingir esse local, certo? Então, vamos continuar aqui. Pronto. É por isso, né, que a gente vê essa preocupação do governo em tentar parar essas chamas, essas queimadas no Amazonas. Se bem que, em parte, pessoal, isso acontece, né, sai alguns artigos aí que essas queimadas em alguns períodos do ano elas são comuns, né, e que a vegetação ela volta a crescer, mas devido às mudanças climáticas, essas proporções estão aumentando, então está tomando uma parte maior do que deveria. Então, é motivo de preocupação. Então, vamos lá. A cerâmica é uma arte indígena brasileira típica da tribo de Marajós, localizada na Amazônia. Para os marajoaras e também as outras tribos que a produzem, a cerâmica possui um valor simbólico, pois muitas delas eram usadas para guardar corpos de entidades importantes da tribo. Então, aquelas ideias que a gente via nos desenhos, onde aparentemente o espírito de um morto estava preso em uma cerâmica, né, em um copo, né, um container em geral, né? Essa ideia aí, ela se origina da arte indígena, tá bom? Que era a cultura deles, guardarem, né, os espíritos mortos ali dentro de um container, na maioria das vezes feito de cerâmica. Contudo, até os dias atuais ainda são produzidas urnas funerárias feitas em cerâmicas, além de outros produtos como pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas, instrumentos e entre outros. A arte marajoara, inclusive, se destaca por produzir um tipo de cerâmica
com qualidade e rara beleza. As mulheres são as grandes produtoras desse tipo de arte. Em período de seca, elas coletam barro das margens do rio para dar liga. Elas acrescentam outros componentes orgânicos e minerais, como, por exemplo, pó de madeira. Algumas tribos gostam de aprimorar a cerâmica com diferentes desenhos. Um fato curioso na produção de cerâmicas é que a maioria dos índios que produzem essa arte não utilizam a roda do oleiro como suporte, e mesmo assim conseguem belas criações. Então, eles não utilizam o tradicional e famoso material roda do oleiro, que é aquele suporte, né, que o oleiro utiliza para realizar a produzir os vasos, né, de barro e etc. Ele vai moldando, né? Eles não utilizavam essa ferramenta. Então, basicamente, o trabalho deles era manual. Eles realizavam todo o trabalho braçal e manual. Não tinham esse suporte aí, digamos assim, essa ferramenta para ajudá-los. Mas ainda assim, eles obtiveram grandes criações. Pintura corporal indígena. A pintura corporal é, sem dúvidas, a arte indígena brasileira mais representativa dos índios. Isso porque ela não busca um valor estético, mas assim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Ou seja, essa pintura que vocês estão vendo aí, elas não têm simplesmente esse valor estético, ou seja, de deixar os índios bonitinhos. Claro que não. Elas têm a intenção de fazer com que transmita a mensagem que eles querem passar, e transmitir esse valor cultural de cada tribo, tá bom? Então, a intenção deles, como eu já tenho explicado para vocês, com a pintura corporal, era de expressar a cultura de cada tribo deles, tá bom? Ela é muito utilizada durante os rituais e principalmente como uma forma de diferenciação dos grupos, identificando a posição hierárquica das identidades mais importantes da tribo. Para realizar a pintura, os índios utilizavam tintas naturais feitas à base de plantas e frutos. A cor branca é alcançada com o uso da tabatinga. A tonalidade vermelha, por sua vez, é obtida com o urucum. Outros frutos como o jenipapo, também são bastante usados. Dentro dos rituais, os desenhos de buscar relatam momentos e sentimentos específicos. As pinturas mais elaboradas pertenciam à cultura dos Caldwells. Além disso, cada tribo aplica os seus costumes no desenho. Existem grupos que optam por pintar as crianças diferente dos adultos. Então, essa pintura corporal é uma expressão cultural de cada tribo, tá bom? E aqui, pessoal, uma coisa que é importante a gente mencionar é que ele fala sobre aquela pintura, né? Como eles realizavam a pintura naquele tempo, né? Eles não tinham os materiais que a gente tem hoje, não tinham, né? Então eles tinham que retirar a pintura, as tintas naturais, por exemplo, de frutas, de argila, né? De vários materiais, matéria-prima, para obter a tinta natural. Hoje nós usamos uma tinta artificial, né? Produzida industrialmente, vamos dizer assim, não é um vermelho de fato, não é um azul de fato, não é um preto de fato, né? Antes não, antes de fato era o material que gerava a cor preta, tá bom? Hoje as nossas pinturas, as nossas tintas, elas são artificiais, tá bom? Plumagem indígena. Vamos falar um pouco mais sobre a plumagem. As plumas indígenas são produzidas com penas, plumas de pássaros. Elas são usadas para ornamentar cocais, brincos, pulseiras, colares. Os cocais, por exemplo, são bastante usados durante as manifestações de ritos. A plumagem também é um exemplo de arte indígena brasileira usada para distinguir a posição hierárquica de uma entidade dentro do grupo. Por isso, na maioria das vezes são usadas por homens, já que esses normalmente possuem uma posição cultural maior que as mulheres dentro das tribos.
A confecção das plumas passa por todo um ritual até a sua produção final. Primeiro é realizada a caça do pássaro, em seguida o tingimento, que eles chamam de tapiragem, e recorte da forma desejada, e por fim, a amarração do acessório. As plumagens representam ainda marcações e simbologias diferentes. Há tribos que usam no dia a dia, enquanto outras preferem usar somente em época de festa e rituais. Algumas transmitem mensagens de idade e sexo, outras de filiação e posição social. Gente, é incrível como os índios se auto-identificam através de toda a sua ornamentação. Certamente nós não temos muito conhecimento disso, não nos foi passado todo esse estudo indígena, né? Ainda, né? Vocês ainda vão ver muito sobre isso daí nas aulas de histórias e afins. Mas ainda assim nós não conseguiremos explorar tudo sobre os indígenas, a forma como eles vivem os rituais, até porque eles têm rituais sagrados que eles não divulgam até então, que não é do nosso conhecimento, mas eles têm rituais espirituais sagrados, rituais, né, com as entidades espirituais deles, mas enfim, eles têm todo essa, como é que eu posso dizer, esse cuidado, né, em manter algumas coisas visíveis e outras apenas para eles. Eles sempre foram assim, de ter esses segredos entre eles, né, coisas que eles não podem revelar para outros povos, especialmente se não forem povos indígenas. Mas como a gente pode perceber, tanto a plumagem, quanto a pintura, quanto a roupa, elas eram características deles. Então, elas tinham significado. Elas eram representações de algo. Elas representavam alguma coisa, tinham uma representação, tá? Então, era como se eles estivessem querendo dizer algo através dessa pintura, através dessas penas que eles utilizavam, e isso variava, como a gente pode ver, de tribo para tribo. Então, não existe um padrão estético para eles, não existia um padrão. Alguns utilizavam a plumagem no dia a dia, como a gente viu, outros, no entanto, utilizavam eventualmente em rituais importantes, em festas, etc. Então, variava de cada tribo, tá bom? Pronto, agora a gente vai falar sobre as máscaras indígenas. Outro exemplo de arte indígena brasileira são as máscaras produzidas pelos índios. Elas são feitas com cascas de árvore e cabaças de palha de buriti. São usadas em danças cerimoniais e no momento dos rituais representam a figura viva do ser sobrenatural. Para os índios, esse simbolismo é uma maneira de aproximá-los das forças sobrenaturais, onde eles sentem que essas forças os ajudam a ler os códigos inscritos nos rituais e mitos. Além disso, os índios atribuem o uso da máscara à representação de entidades que conflitaram com eles no passado. Sendo assim, durante as cerimônias, essas máscaras são usadas para acalmar essas mesmas entidades. Então, aparentemente, as máscaras tinham a função de acalmar entidades que no passado tiveram conflito com essas tribos. É uma forma deles de aliviar a pressão, vamos dizer assim, né? E aqui, cestaria indígena. A maioria das cestas indígenas são confeccionadas com palha e folhas de palmeira. Elas são feitas por mulheres que utilizam técnicas diferentes de traçado para dar um aspecto mais bonito e usados para armazenar alimentos, guardar materiais, coar líquidos, peneirar farinha, entre outros. Então, de fato, a cestaria ela tinha uma função mais... Ela tinha realmente a sua função, né? Não era nada relacionado a algum tipo de ritual, mas sim a obtenção e o armazenamento de comida e de líquidos. E por último, vamos falar um pouco sobre a dança indígena. A dança é outro tipo de arte indígena brasileira. Isso porque os índios realizam a dança para quase tudo, desde a celebração de uma colheita até fazer homenagem para pessoas mortas. A dança indígena é, portanto, um costume muito característico entre os índios, no qual eles têm a intenção de realizar um ritual. Os motivos são os mais diversos, como espantar maus espíritos, espantar doenças, pedir ou agradecer tempos de colheita, ascensões dentro das tribos, mudança entre fase jovem e adulta, dentre outros. Ela é realizada tanto por homens quanto por mulheres.
nas danças é muito comum o uso de outros tipos de arte indígena brasileira, como o uso de plumagens, acessórios e pinturas corporais, que podem variar de acordo com o motivo do ritual. As danças indígenas mais conhecidas são o toré, que está relacionado à união entre os índios da região nordeste do país, mais a cultura de outros povos indígenas, e o carube, que tem a finalidade de homenagear pessoas mortas. Ou seja, a dança para eles era um movimento cultural mais expressivo, tá bom? Pois eles utilizavam-na para expressar basicamente qualquer coisa, seja uma gratidão também, né? Um motivo de tristeza, para espantar algum espírito, para espantar alguma doença que eventualmente tenha atingido o povo, né? Devido também à ascensão de algum espírito que se manifestou entre eles, se revelou entre eles. Também expressava também a mudança, né, de criança para adolescente, adolescente para adulto. Enfim, então era a característica mais expressiva dos índios. Era a dança. Eles dançavam por basicamente tudo. E isso é uma característica presente em todas as tribos, tá? Todas as tribos têm essa característica de, de danças, né? Danças como rituais e todas as formas de agradecimento, de espantamento, enfim, a dança para eles era um movimento artístico muito expressivo, tá bom? Ainda temos alguns exemplos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Falando um pouco sobre essa arte indígena. A arte indígena trabalha com símbolos e o imaginário, mantendo uma bonita relação com a natureza, animais e com o sobrenatural. Tucucipan é o nome da grande oca comunitária que tem um teto muito alto. Maluana foi criada pelos indígenas Auana, Uaiana e Aparaí, povos da região norte. É considerado como objeto de proteção. Ao invés de representar os animais de forma realista, os povos Aparai e Waiana criam seres fantásticos carregados de histórias. Aqui temos uma atividade que não faremos hoje, deixaremos para a próxima aula. Pronto. Em todos os povos, a contação de histórias está presente, nos levando a imaginar muitos lugares, personagens e também ao ato de criar desenhos, pinturas e esculturas. Tá bom, pessoal? Pronto, gente. A minha preocupação com essa aula era que vocês tivessem uma noção do que é a arte indígena, de como ela é importante para nosso repertório cultural e como a gente consegue identificar a arte indígena, quais são as suas características, quais são as formas de manifestação. A gente viu aí que são várias as formas de manifestações artísticas indígenas, como, por exemplo, a dança, a pintura, a plumagem, os rituais, todas essas ações são consideradas como movimentações artísticas, tá bom? Indígenas. Então, por essa aula nós vamos ficar por aqui. Como eu falei, nossa última aula do ano letivo de 2020 de artes, tá bom? Ainda teremos algumas aulas de português, mas é a nossa última aula de artes. Então, pessoal, já estou com saudade de vocês. Desejo a todos vocês aí paz, felicidade, um bom início de ano, um bom descanso nas férias de vocês e nos vemos na nossa próxima aula, que será após o início do ano letivo de 2021. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Estudem bastante. Obrigado pela participação de vocês aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que usem todo esse conhecimento no dia a dia de vocês, na vida de vocês e cooperem para um mundo mais artístico, para que nós possamos desenvolver, para que desenvolvamos uma mente mais artística, tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem me consultar no Class App. Estou à disposição de vocês para o que vocês
precisarem, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Fui, pessoal. Tchau, até a próxima.